Oi, meus queridos, é sempre bom estar aqui com vocês, mesmo que não estejamos numa reunião presencial, né? Mas eu quero hoje estar com vocês, tá? E ter uma palavra de Deus, uma palavra de bênção, para que nós possamos refletir hoje juntos aqui no nosso grupo, tá? Eu trouxe um texto que está em Lucas, capítulo 24, que eu gosto demais. Lucas 24, de 13 a 35, tá? Eu quero que vocês me acompanhem na leitura, para que depois a gente possa refletir, tá? E tirar algumas lições para a nossa vida, tá? Através desse texto. Então vamos lá? Lucas 24, 13 em diante. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles ficaram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Nossa, meus irmãos, eu chego até a me emocionar numa leitura dessa, né? E quero discorrer com vocês hoje a respeito da ressurreição de Cristo, tá? E quero discorrer sobre 3 pontos. O primeiro deles é a importância da ressurreição de Cristo, porque eu acredito que essa foi a melhor notícia que o mundo já ouviu, foi essa notícia do túmulo vazio.
A notícia do túmulo vazio e que Cristo não estava morto, Cristo ressuscitou. Essa notícia da ressurreição foi uma das notícias mais importantes que o mundo já ouviu. E é através dessa notícia que a igreja fica de pé, que a igreja surge, é através da ressurreição de Cristo. Nós cultuamos um Deus, um Cristo vivo, um Cristo que venceu a morte. Muitas vezes isso não acontece com outras religiões, onde cultuam deuses ainda mortos. Nós não, nós cultuamos um Deus vivo. E essa verdade, ela é sólida. E essa verdade da ressurreição é da mais alta importância para a nossa fé. Né? E será que temos evidências dessa ressurreição? Nós, além de lermos nas Escrituras, né? Quando as mulheres foram ao túmulo no domingo de manhã, que encontraram o túmulo vazio e os anjos afirmando para elas que Jesus não estava ali, Jesus estava vivo, muitos não creram, né? Muitos duvidaram, acharam que os discípulos roubaram o corpo do mestre, outros disseram que ele nem chegou a morrer. Mas esse fato da ressurreição é um fato incontroverso, porque nós temos testemunhos da ressurreição de Cristo. Cristo apareceu a várias pessoas depois do corpo dele ressurreto. Ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, como acabamos de ler. Ele apareceu aos discípulos quando Tomé não estava. Apareceu novamente aos discípulos quando Tomé estava. Né? Apareceu às mulheres na porta do túmulo, apareceu aos discípulos lá no Mar da Galileia, naquela pescaria, apareceu a mais de 500 pessoas, apareceu a Paulo, apareceu a Estevão, apareceu a João na ilha de Patmos. Então nós temos esse fato incontroverso, que é a evidência da ressurreição de Cristo. E no dia de Pentecostes, a pregação de Pedro era exatamente essa. As autoridades romanas, vocês mataram o Cristo, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E nós pregamos essa mensagem do Cristo vivo, né? Nós estamos arraigados nessa mensagem. Aí eu aqui conjecturando, imagina se as autoridades tivessem provas, indícios que Cristo não tivesse ressuscitado, se o corpo dele estivesse morto, eles pegariam esse corpo e fariam uma passeata pelas ruas de Jerusalém, tá? E nessa passeata mostrariam o Cristo morto. E o nosso cristianismo estaria onde? Ele estaria morto desde o berço. Né? Então, isso não aconteceu, e isso não aconteceu porque Jesus Cristo não estava morto mais, ele ressuscitou. E depois disso, quando os discípulos testemunharam dessa ressurreição de Cristo, eles não tiveram mais medo, não ficaram mais escondidos com medo das autoridades, não, eles saíram. Eles saíram e tiveram aquele impacto da ressurreição de Cristo na vida daqueles discípulos, foi de uma mudança tão profunda que eles enfrentaram as autoridades, eles saíram para pregar o Cristo vivo, né? Então, essa base, essa estrutura da ressurreição de Cristo foi onde os discípulos se apoiaram para poder levar o Evangelho de Cristo ao mundo após a ressurreição de Cristo, né? E agora eu quero analisar com vocês esse impacto da ressurreição de Cristo aos discípulos no caminho de Emaús, né? E eu quero que vocês me acompanhem nessa reflexão no seguinte sentido. Imagine os dois discípulos ali naquele caminho de Emaús, indo embora de Jerusalém, né? Tristes, sem esperança, desanimados, e Cristo chega no meio dos dois e começa a conversar com eles e pergunta o que estava acontecendo, né? E
aqueles discípulos não tiveram realmente o impacto da ressurreição de Cristo, por isso estavam tristes e desanimados, né? E quando a pessoa não tem realmente essa verdade arraigada em seu coração, ela realmente fica com os olhos fechados para a realidade que Cristo coloca na nossa frente, essa possibilidade de termos os nossos problemas enfrentados com a verdade da ressurreição de Cristo. Quando as pessoas andam entristecidas, elas não têm esse impacto da ressurreição de Cristo em seus corações. Então andam tristes, andam caídos, tá? Com os olhos fechados, tá? E não tem essa sensibilidade de perceber que Cristo anda no caminho com ele. E aí, nesse caminhar junto com os discípulos, Cristo começa a expor as Escrituras. Se realmente aqueles discípulos, eles andavam pelo caminho, mas eles não sabiam o que estava escrito nas Escrituras, o que os profetas disseram, porque se eles realmente soubessem, se essa verdade realmente estivesse com eles não estariam cabisbaixos ou desanimados, porque nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, os profetas, desde Moisés, vinham anunciando que Cristo viria, tá? Ele morreria, mas que ele ressuscitaria. A morte não venceria Cristo, a morte não o deteria. Então, eles saberiam disso se tivesse as Escrituras em suas mentes e em seus corações. Mas Cristo fez questão. Cristo fez questão de clarear para eles, colocar para eles essas Escrituras. Mas mesmo assim, os dois discípulos se recusavam a crer também no testemunho das mulheres que contaram que estiveram no sepulcro no domingo de manhã, que não viram o corpo morto do Cristo, mas que o anjo disse que ele havia ressuscitado. Os discípulos também foram, testemunharam da ressurreição de Cristo, porém, aqueles dois discípulos se negaram a acreditar nisso e continuavam a caminhar tristes e abatidos, porque a verdade da ressurreição de Cristo não estava pulsando no coração deles. E eles estavam voltando para Emaús, desistindo de tudo que eles viveram e presenciaram junto com Cristo no caminhar com Ele. Tá? Eles esperavam alguma coisa, que Cristo tivesse um reino terreno, mas eles não acreditaram. Tá? Essa verdade não pulsava no coração deles. A história para eles estava terminando ali na sexta-feira da paixão. Tá? Aquela tristeza da sexta-feira da paixão continuaram em seus corações e eles voltaram, desistiram de tudo, derrotados. E quantos crentes não vivem assim, meus queridos? Quantos de nós não vivem assim, tristes, perdidos, não lembrando, não tendo esse impacto da ressurreição de Cristo em seus corações para te dar poder, para poder seguir em frente, para te dar ânimo, para te dar força para seguir em frente? E eles não foram impactados pelo poder da ressurreição, não foram impactados. Mas eu quero conversar com você sobre isso também, porque quando eles convidaram o mestre a entrar em sua casa, quando no partir do pão, seus olhos se abriram, mas seus olhos se abriram porque eles foram impactados pela explicação das Escrituras. É através das Escrituras, da leitura da Bíblia, é que nós seremos, através do estudo, através da leitura, através de ouvir a mensagem da Bíblia, através da pregação, é que vem a fé. E essa fé, essa fé vem e ela arde em nossos corações. Será que nessa leitura da Bíblia que nós fazemos, nós estamos tendo esse ardor no coração, meus irmãos, dessa verdade redentora e salvadora que nós lemos na Bíblia?
Ou nós estamos querendo ser vencidos pela desesperança? E eu convido a vocês, vamos ler mais a Bíblia. É na Escritura que tem a verdade, é na Escritura que clareia a nossa mente, é que vem a nossa mente, é que tira a nossa tristeza, o nosso desânimo e traz esperança de dias melhores. E certamente Jesus nos ajudará a vencer a desesperança e teremos dias melhores. Então, se você anda triste, desanimado, desesperançoso, busque a leitura das Escrituras. Busque a leitura das Escrituras e nela nós teremos olhos abertos, nós teremos o coração aquecido, porque Deus fala conosco através da leitura das Escrituras. E uma coisa também muito interessante que eu percebi aí nesse texto foi quando eles abriram seus olhos e perceberam que a leitura das Escrituras queimaram em seus corações. Eles acenderam fogo, tá? A ressurreição de Cristo trouxe ao coração deles aquele afago. E eles não pensaram duas vezes, deixaram o cansaço e naquele mesmo instante eles retornaram para Jerusalém para encontrar os outros discípulos e para continuar pregando a mensagem de Deus, porque uma mensagem dessa, meus queridos, não dá para guardar só para si. Essa mensagem da ressurreição de Cristo, que traz esse abrir de olhos, esse ardor no coração, é uma mensagem que impacta a nossa vida e não dá para guardar só para nós. Vivemos num país difícil, cheio de desesperança. E a mensagem de Cristo, que Cristo ressuscitou, ela precisa trazer esse impacto no nosso coração e precisamos levar essa mensagem redentora e impactante ao coração de outras pessoas que estão sem esperança. Então, o que eu quero trazer para nós hoje aqui é que a leitura das Escrituras, tá? O caminhar com Cristo, traga para nós esse ardor no coração e essa vontade de levar essa mensagem de esperança a outras pessoas e que nós possamos estar sensibilizados em nossos corações, em nossos corações que Jesus está conosco e nós precisamos abrir os nossos olhos para perceber os milagres que Ele traz para nós todos os dias, os milagres que Ele tem para cada um de nós todos os dias. E nós precisamos estar conectados, estarmos agarrados no nosso Senhor Jesus, que vive e que essa ressurreição traga impacto na vida de cada um de nós e que possamos ter olhos abertos, coração aquecido e pés velozes para levarmos a mensagem de alegria, a mensagem de esperança a um Brasil que está muito difícil. Então precisamos levar essa mensagem a outras pessoas, meus irmãos. É essa mensagem que eu tenho para cada um de nós hoje, tá? Que Deus esteja conosco, nos trazendo paz, esperança, comunhão com os nossos irmãos, mesmo nesses momentos difíceis, tá? Que essa mensagem traga esperança aos nossos corações, em nome de Jesus. Cristo vive, Cristo ressuscitou, tá? E nós estamos arraigados nesta verdade. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe a cada um de nós. Um beijo para todos vocês, meus queridos.